E nós estamos recebendo nesta manhã, para o nosso bate-papo, o médico oncologista, o Dr. Amaury de Oliveira. Ele é palestrante na área de prevenção ao câncer. E nós estamos aí no mês de outubro, do Outubro Rosa, onde se fala da importância e também discussão sobre o câncer de mama. E claro, como a mulher pode e deve se prevenir. Doutor Amaury, como a mulher pode se cuidar, mesmo quando ela não tem o hábito de ir ao médico? Bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no Tribuna Livre. Bom dia para você, bom dia para o senhor Sérgio Cruz. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. O mecanismo de prevenção do câncer de mama, ele é o mecanismo mais importante na proteção da mulher. E quando a mulher não tem o hábito de frequentar, ou não tem condições, ou tem a dificuldade de chegar ao médico, a melhor forma dela se prevenir é ela se cuidando, fazendo o autoexame. Ela palpando a mama dela. Ninguém conhece a mama da mulher melhor que ela mesma. Então, qualquer mudança, qualquer caroço, qualquer alteração da mama que não seja o que ela conhece do normal, aí sim ela deve procurar o especialista. E claro, quando tem alguma dúvida, não é? Independente, nós falamos aí com relação, olha, às vezes tem a dificuldade financeira de procurar um médico, mas precisa dar um jeito, não adianta ficar esperando, vou esperar 2, 3 meses, de repente esse nódulo ele some naturalmente, e isso nós não podemos permitir, não é? As mulheres não podem permitir isso. A maioria das mulheres que não tem a cultura e a rotina de procurar os médicos, ela pensa assim, como você falou, não, isso aqui vai diminuir, é uma picada de inseto, isso aqui eu já tenho faz tempo, mas na verdade não. Qualquer alteração da mama você tem que procurar o médico, porque uma pequena lesão da mama, menor que 1 centímetro, ela pode fazer um estrago enorme. Agora, quando se fala em câncer de mama, não é? Antigamente as pessoas falavam, não, isso não tem mais, isso não tem cura, né? Quando, na verdade, a palavra câncer deixa a pessoa bastante preocupada, a família preocupada, mas hoje nós temos aí, não é? Como a cura do câncer. Com relação ao câncer de mama hoje, nós temos aí em porcentagem a cura? Na verdade, os avanços das pesquisas das medicações hoje no câncer de mama, elas estão de forma espetacularmente avançada. Hoje eu tive uma aula semana passada sobre câncer de mama de 2 colegas que vieram de fora, e ele mostrou um dado que é um dado real impressionante. Determinados tipos de câncer de mama em mulheres, mesmo quando ele é metastático, quando ele está avançado, disseminado, você consegue aumentar a sobrevida da mulher em mais de 60% em 5 anos. O que isso era praticamente impossível há 5, 6 anos atrás. Então hoje a mulher convive cronicamente com câncer avançado. As novas tecnologias, novas medicações, hoje elas proporcionam isso de forma assim, de forma que a paciente tem acesso a isso, mesmo no serviço público. Agora, doutor Amaury, uma outra preocupação das mulheres é com relação à retirada do seio, não é? A retirada da mama. Isso hoje também é em último caso, não é? A cirurgia que nós chamamos de oncoplástica, que é a cirurgia de mastectomia com reconstrução, ou aquelas cirurgias de mama em que você é menos invasivo, menos agressivo, elas evoluíram da mesma forma que o tratamento oncológico. Então hoje você utiliza formas de tratamento em que a agressão à mulher, a radicalidade da cirurgia, ela é muito pequena. Hoje não é comum você tirar uma mama inteira da mulher. Hoje se você pegar os índices de mastectomias radicais e de mastectomias conservadoras, que são aquelas que você tira, o índice de mastectomias conservadoras são muito maiores. Raramente hoje você faz uma mastectomia radical. Você faz o quê? O que é rotina hoje? Você faz um tratamento quimioterápico antes de operar. E você diminui abruptamente o tamanho da doença. E você consegue fazer uma cirurgia mínima e manter essa paciente com qualidade de vida, estética e com resultados de cura enormes. Já que o senhor falou em estética, a grande preocupação das pessoas que tiveram que fazer retirada no passado mais distante ou menos distante é a questão da reparação. Como é que é feito isso, doutor? Eu estava ouvindo, me parece que tem uma dificuldade enorme para fazer essa cirurgia. Já foi maior, seu Sérgio. Hoje, pelo menos no hospital regional onde eu trabalho, existe um serviço de mastologia, um serviço de cirurgia plástica que é extremamente funcionante. As mulheres, hoje, elas têm o maior acesso à reconstrução. Não só uma reconstrução
pós a cirurgia, como elas têm o maior acesso à reconstrução no ato da cirurgia. A paciente vai, ela retira a mama e no mesmo ato que ela retira a mama, o cirurgião plástico já reconstrói, até o próprio mastologista. Não é uma Brastemp, não é o que a gente gostaria como nós temos no serviço privado, mas já melhorou muito. Não é um acesso tão difícil. O que deve existir de acesso difícil são aquelas pacientes que fizeram ressecção há muito tempo atrás e hoje elas querem reconstruir. Então essas pacientes têm uma maior dificuldade porque existem as pacientes recentes que estão sendo operadas e elas estão sendo reconstruídas e às vezes aquela paciente antiga ela tem que entrar numa fila e demora mais. Mas as pacientes hoje que são operadas, elas têm uma maior facilidade dessa reconstrução. Bem, nós estamos conversando com o médico oncologista, doutor Amaury de Oliveira, não é? Já que nós estamos falando aí, esse mês é o mês aí, para a discussão, a importância, né, de se falar a respeito do câncer de mama, é o Outubro Rosa. Agora, doutor Amaury, de quanto em quanto tempo, né, a mulher deve procurar um médico para fazer claro, além do autoexame, fazer aquele exame, né, médico que é necessário? As mulheres, a partir do momento em que as mulheres passam a ter menstruação, a partir do momento que elas entram na vida adulta, pode-se dizer assim, essas mulheres já devem fazer a avaliação da mama. Existem algumas categorias que têm uma maior necessidade de ser períodos mais curtos. Por exemplo, aquelas mulheres que têm histórico familiar. Se você tem mãe, avó, irmã, tia, da parte materna, com história de câncer de mama, essas meninas, essas mulheres, elas têm que ter uma atenção maior. Mas as mulheres que não têm histórico, pelo menos anualmente elas têm que fazer uma avaliação da mama. As mulheres abaixo de 35 anos com exames exames clínicos médicos e exames de ultrassom. As mulheres acima de 35 anos com mamografia. Bem, o senhor falou a partir da menstruação, então a partir dos 16, 17 anos, que aí já é uma mulher formada mesmo, é importante então procurar um médico. É sempre importante você conhecer a sua mama, fazer um exame da mama, procurar um médico, e se aquelas mulheres que têm histórico familiar, mais ainda. Por quê? Porque essas mulheres elas podem ter mutações genéticas que elas vão desenvolver câncer muito jovem. E nós falamos aí da medicina avançada. O senhor poderia falar um pouquinho mais com relação a isso, principalmente nesta área da oncologia? Nós estamos falando do Outubro Rosa, mas chega aí também o Novembro Azul, que os homens precisam também se cuidar, não é? E nós estamos falando de câncer de mama. Homem também pode. Claro que é um número bem menor, mas também o homem pode ter problema. Sim, o homem pode desenvolver. A grande questão do homem, diferente da mulher, é que o índice é muito pequeno, mas mesmo assim, no homem é muito mais grave. Porque o homem não espera ter um câncer de mama. E quando há o diagnóstico, esse diagnóstico é avançado. Quase sempre é metastático. Né? A contribuição dele é menos de 3% dos homens. Né? E o homem ele sempre tem um câncer de mama um pouco mais velho, diferente das mulheres que podem ter mais nova. Com relação às novas tecnologias do tratamento do câncer de mama, ele não só do câncer de mama, mas da oncologia em geral, hoje nós estamos na era da imunoterapia. Você não se atenta apenas à quimioterapia. A quimioterapia ela é um tratamento em que ela destrói a célula tumoral, mas ela também destrói as células boas do corpo. Por isso cai cabelo, por isso o paciente tem náusea, vômito. A imunoterapia, que é a nova tendência, que é o que vai ser o futuro da oncologia, ela é um tratamento diferente, ela é uma vacina. Ela estimula o seu organismo a combater a neoplasia. E o resultado são espetaculares. Mas o que mais a gente tem que falar sobre a oncologia moderna é que a oncologia moderna ela é personalizada. A oncologia moderna não é mais colocar as pessoas que têm um câncer de mama, você tratar todo mundo igual. Na verdade, não é assim. Você consegue individualizar o tratamento e cada indivíduo tem uma característica diferente em que vai existir um tratamento específico para ele, o que nós chamamos de terapias-alvos. É isso que é o mais moderno na oncologia. E hoje nós temos digamos, esse tratamento VIP também pelo SUS? Não completamente, mas em parte sim. Eu tenho a impressão de que a evolução vai ser para isso. Ainda não é o que nós esperamos, como é no setor privado. Mas você tem bons tratamentos e bons profissionais no SUS. Eu gostaria que o senhor deixasse um recado para as mulheres e, claro, também para os homens com relação ao câncer, porque é aquilo que nós falamos no começo, né? Quando se fala em câncer, as pessoas, além daquela preocupação, puxa, já não tem mais jeito, são apenas 6 meses de vida, o que não é verdade. Mas para isso você precisa, com relação à mulher, fazer aí o seu autoexame. Com qualquer dúvida, procure
um médico, para que você possa realmente, qualquer problema, ser tratado e resolver a questão. Porque às vezes a pessoa, a hora que fala em câncer, puxa, será que eu tenho? Aí fica na dúvida, não, vamos deixar mais um tempo, quem sabe resolve, quem sabe isso some, aí passa-se 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, aí fica muito mais difícil o tratamento. O diagnóstico de câncer, Marquinhos, ele é um diagnóstico que ele abala toda a estrutura familiar e a estrutura principalmente do indivíduo com diagnóstico. As pessoas, quando ouvem a palavra câncer, elas têm aquela imagem que a gente vê na televisão daquelas entidades pedindo dinheiro. Ela vê aquele indivíduo careca, ela vê aquele indivíduo emagrecido, aquele indivíduo consumido. O que eu sempre falo para as pacientes é o seguinte: você só vê quem não teve bons resultados. As pessoas que tiveram bons resultados, ninguém fica sabendo. E eu posso falar para você com toda a autoridade que a maioria são pessoas que têm bons resultados. Só que ninguém sabe nem que ele está tratando de câncer ou que ele teve um câncer. Certo? A mensagem que eu deixo para as mulheres é que cuide do seu corpo. Faça o autoexame, em qualquer coisa que possa ter diferente na sua mama, que você possa observar, procure ajuda médica. Procure o posto do lado da sua cidade, procure a saúde básica, que eu acho que é a parte mais importante da saúde, que até fica um recado aí para os nossos futuros prefeitos, que a saúde básica, ela é que vai diminuir a fila da necessidade de UTI. A saúde básica é que vai diminuir a fila lá na frente da Santa Casa, porque se esse paciente não ficar doente, ele não vai chegar lá. Então, procure a saúde básica. A saúde básica tem que ter esse atendimento desses pacientes que vão ter complicações lá na frente, certo? E para o homem, culturalmente, ele tem o medo do exame. Não tenha medo. Procure o médico, porque às vezes um simples exame pode salvar a vida. Tá? E nós estamos à disposição, o hospital regional onde eu trabalho é um hospital que tem um serviço de oncologia, está à disposição, certo? Estamos à disposição na nossa clínica privada e muito obrigado pelo convite.